Olá, bem-vindos de volta e nós vamos falar de Social Engineer, phishing. Bom, dentro do assunto engenharia social, né, Social Engineer, nós temos um assunto chamado phishing. Então nós vamos entender o conceito de phishing. Eu acredito que a maioria de vocês, se já estão inseridos na área de segurança, já sabe o que é phishing. E aí eu volto a afirmar: cuidado com a sua arrogância e desprezar assuntos que aparentemente possam ser simples. Então, na hora de fazer uma prova, você pode olhar para uma situação de phishing e não entender que aquilo é um phishing, não enxergar que aquilo é um phishing. A palavra phishing, claro, vem da raiz no inglês de pescaria, né? Pescar. Os atacantes têm usado cada vez mais os e-mails para pescar, né, credenciais, pescar informações, pegar informações das suas vítimas. Bom, esses ataques que são lançados, né, como que uma vara de pescar, né, uma isca, normalmente está ligado a um tipo de engenharia social que foi feita para pegar essa pessoa. Então imagina uma pessoa que gosta muito de gatos. Ela é secretária do diretor. Se você mandar um arquivo infectado com uma imagem de um gato, qual a possibilidade dessa secretária clicar, ai que fofinho, e clicar naquele gatinho bonitinho, fofinho? Então uma das razões que é porque esses atacantes tiveram tanto sucesso é que muitas pessoas não entendem o perigo de um simples e-mail da organização, mesmo que ele ache que veio de uma pessoa dentro da organização confiável. Se essa pessoa não tem esse hábito de mandar esse tipo de e-mail, ela pode checar com essa pessoa: nossa, recebi um e-mail seu hoje, interessante e tal. Tem aqui um link. Foi você mesmo que mandou? Ah, foi eu mesmo que mandei. Tá, esse link aqui, tranquilo, né? Posso clicar, não tem problema algum, né? A pessoa: não, imagina, não vou te mandar um link infectado. Então, dentro da organização, a gente consegue fazer essa checagem, até mesmo quando é algum conhecido de fora da organização, também dá para fazer essa checagem. Agora, se o e-mail desse amigo, dessa pessoa próxima, foi utilizado para mandar para mim um link de acesso com um código malicioso, que pode ser instalado na minha máquina, se eu não faço essa simples checagem, eu posso cair dentro desse golpe, né? Eu lembro que eu estava sentado na minha mesa e uma das funcionárias da área de marketing chegavam cedo, assim como eu, né? E eu entrava às 8, eu sempre chegava lá às 7 horas da manhã, eu já estava na empresa. Eu gostava de chegar cedo por razões próprias, né? Às vezes você sai bem cedo, você não pega trânsito, você chega cedo, tem aquele silêncio que dá para você resolver um monte de coisa, até mesmo responder os e-mails que você não conseguiu responder no dia anterior. Então eu ali na minha tranquilidade, quando eu vejo ela apavorada. Aí ela olhou para mim e falou: ai, você de segurança, vem aqui, me ajuda. Eu acho que eu cliquei num link que tem vírus. Eu falei: como que você acha isso? Aí ela me mostrou um e-mail que ela recebeu dizendo veja as fotos do seu marido no motel. E aí ela clicou e não tinha foto nenhuma e tinha uma tela estranha. Começou a aparecer algumas coisas estranhas e aí ela nos chamou. Eu falei assim: puxa, é comum, né, esse tipo de ataque, é comum esse tipo de abordagem. Principalmente quando você manda, as pessoas têm afinidade com o assunto. Ela falou: como assim afinidade com o assunto? Eu falei: por exemplo, aqui está mostrando, veja as fotos do seu marido no motel, correto? Então presumo que você seja casado. Ela falou: não sou casado. Tem namorado? Eu falei: não tenho namorado. Então por que você clicou? Ela falou: curiosidade. Então a curiosidade, né? Então provavelmente ela nunca foi no motel ou queria ver a desgraça alheia, né? Vamos ver quem traiu quem, né? Então, sem entender o perigo, eles geralmente clicam em um link dentro de um e-mail malicioso
e esse e-mail que dá aos invasores acesso à rede. Os ataques por e-mail incluem spam, phishing, spear phishing, e esse baleia aí, né, que está traduzido, né, acabou aparecendo aí traduzido, mas é whaling em inglês, né, que é pescar um peixe grande, né, uma baleia, não um peixe grande. Então, eu vou avançar aqui. Na computação, né, dentro do nosso universo chamado segurança da informação, phishing é uma forma de fraude eletrônica. Caracteriza por uma tentativa de adquirir informações sigilosas, como a gente já falou, tais como senha, números de cartão de crédito, principalmente números de cartão de crédito, ao se fazer passar por uma pessoa confiável. Então, uma empresa enviando uma comunicação eletrônica oficial, com logo, com assinatura, como um correio, uma mensagem instantânea, é mais fácil de persuadir, né, a vítima. Então, na prática, o phishing surge das artimanhas cada vez mais sofisticadas, né, de pescar, né, fish em inglês, as informações sigilosas desse usuário. Na prática, enviar e-mail para os usuários com o objetivo de enganá-los e revelar informações pessoais ao clicar no link é um dos tipos de ataque de phishing. Por isso que, ao responder na prova, você precisa conhecer todas essas variantes de ataques, porque nem sempre numa prova de certificação a pergunta vem, como o humorista costuma dizer, né, a piada vem pronta, né? Nem sempre a pergunta vem com a resposta pronta, né? Então, por isso que o Security Plus, ele utiliza algumas abordagens nas suas perguntas que você tem que ter um conhecimento prévio, um entendimento prévio, né? Então, ele te desafia, né? Não é só aquelas pergunta e resposta, como a gente já explicou lá no começo, né? As abordagens de como as perguntas viram. Bom, vamos imaginar aqui, né, que um invasor, ele cria um arquivo de programa e solicita um usuário de rede, né? Então, o seu nome de usuário e senha, em seguida registre tudo que o usuário pedir para inserir. Então, acontece muito isso quando você recebe você recebe um arquivo executável, que ele pode vir em formato, né, de VBScript ou até de .exe, ou, né, no formato de um BAT, né, ou um CMD do DOS. E aí o invasor então envia um arquivo desses. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui. Então eu tenho aqui um invasor que ele quer o seu usuário e senha. Então ele te manda um arquivo infectado. Aqui tem 3 tipos. E aí então envia esse arquivo como? Por e-mail. Olha o e-mail aqui, bichado, né, infectado. E aí, quando o nosso usuário clica, ele recebe uma solicitação, por favor, envie essas informações. Então, ele solicita o usuário e senha, e em seguida registre tudo, né? Então, ele vai lá, coloca as informações e clica lá em enviar. Após o usuário concordar, o invasor agora tem acesso às suas credenciais. No caso dos celulares, ainda é um pouco mais até complicado, porque o celular ele tem algumas opções de privacidade, principalmente, é muito claro isso no iPhone, que você pode, por exemplo, bloquear a câmera, bloquear a sua geolocalização, bloquear uma série de acesso ao microfone, acesso às suas pastas, acesso os seus arquivos de foto. E aí tem vezes que alguns aplicativos, principalmente joguinhos, te pedem esse acesso. E aí a gente entra dentro até mesmo de outros assuntos, como a lei da privacidade de dados, né, que agora vem pegando muito pesado, naqueles portais como o Facebook, que oferece serviço de graça, onde o produto é você. E aí, por causa desses jogos que estão dentro da plataforma, que a pessoa clica e ela fornece todas as informações da sua conta sem saber, que a lei da privacidade, né, a GDPR lá na Europa e a LGPD aqui no Brasil foram criadas para
conter esse tipo de ataque, que é um tipo de ataque de engenharia social. E não chega a ser um ataque totalmente malicioso, porque a gente aceitou termos e condições ao entrar na plataforma. Eles se garantem em relação a isso. Mas a gente foi enganado, é quase como se fosse uma engenharia social. A diferença é que é um ataque que parece ser lícito, né? Que a gente não percebe nem o ataque de tão correto que é, de tão lícito que é a ação. Bom, aqui eu tenho um exemplo de e-mail phishing. Então vocês podem olhar que, olha o endereço aqui. Eu tenho aqui, ó, casasbahias@casasbahias.com. Bom, o site da Casa Bahia provavelmente é .com.br. E esse aqui, por exemplo, ele é só .com. Então já é um e-mail suspeito, já é um e-mail estranho. E normalmente as Casas Bahia mandaria aqui contato, cliente. Claro que isso daí foi em 2009. E o pessoal foi se modernizando. O e-mail aqui até tá bem feinho, mas você vai ver alguns e-mails mais atuais que são perfeitos, estão prontíssimos. Agora, qual a probabilidade de, sei lá, 200 pessoas que você mandar e-mail, 1000 pessoas que você mandar e-mail, pelo menos uma ou duas estar devendo para a Casa Bahia? Entendeu a lógica? Então, imagina você manda 1000 e-mails. Qual a possibilidade desse 1000 e-mails a pessoa ter conta no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil? Qual a probabilidade de um deles ter, se você direcionar o ataque como se fosse Caixa, como se fosse Itaú, como se fosse Santander? Qual a probabilidade? Se for no Nordeste, que essas agências, muitas agências que tem aqui em São Paulo não chegam lá, né? Mas Banco do Brasil e Caixa estão em todas as cidades praticamente, não só do Nordeste, no Sudeste, basicamente todo o Brasil é o que está mais amplamente espalhado, né? Tem presença nesses locais. Então a possibilidade de eu mandar um e-mail e acertar que a pessoa tem conta naquele banco é muito grande. Pelo menos de 1000, uns 10 vão clicar. E se 10 clicarem, eu tenho 10 pessoas que eu posso roubar informação, que eu posso extrair dinheiro dessas pessoas. É assim que o atacante vai pensar. Então, aqui, quando ele clica, né, aí aparece aqui um pop-up, né, para ele executar um arquivo. E aí ele vai o quê? Olha o nome do arquivo, extractor.scr, né, que é um tipo de arquivo para proteção de tela. Ó, esse é o site na qual aquele phishing das Casas Bahia estava hospedado. Ó, pode ver que ele está na Noruega, né? E olhando esse site, fazendo uma pesquisa, um reconhecimento, né, desse site, um Ruiz, por exemplo, você começa a ver que ele é um site legítimo, que foi comprado por alguém. Pode ser que o atacante se invadiu esse site, hospedou o seu código malicioso para atacar outras pessoas. Então aqui teve 2 ataques. Um ao site, e aí hospedou o código malicioso, e outro às pessoas que receberam um e-mail. Então por que ele hospedou aqui? Para evitar ser rastreado. Então qualquer problema que ocorra, a polícia vai atrás de quem? Dessa empresa. Só que essa empresa não está na jurisdição brasileira, né? Imagina você processar essa empresa lá fora. Então, ficaria mais difícil, né? Você teria que fazer uma ampla investigação, ver se realmente, se esse cara aqui também não é vítima, né? Às vezes não é, e às vezes pode ser que seja. Então aqui está todas as informações da página, né? A gente levantou. Isso aqui é como se fosse o .br, né? Lá, informações que a gente adquire na origem, né, dos dados. Aí. Olha esse aqui do Banco do Brasil. Apesar de ser antigo, né? Olha só, abre um pop-up
pedindo para você colocar o número do seu cartão, pedindo para você colocar o código de segurança, a validade, todas as informações que ele precisa para ele fazer compra na internet com o seu cartão. Simples assim. Então, mostrar esse tipo de coisa para o nosso usuário final pode nos dar uma vantagem competitiva, né? Se é que podemos falar dessa maneira, né? Uma vantagem contra o atacante, né? E você pode ver que, olha, o site HTTPS, né, nessa época que eles já estavam criando o certificado digital, pode ver que o www dele aqui tem um 2, é Banco Brasil, o site do Banco do Brasil é bb.com.br, e ele também é BR, né? Então ele foi registrado no Brasil, e ele tem até o cadeadinho aqui. Por quê? Porque ele tem um certificado digital. Então esse cadeadinho aqui não é porque o site é confiável, mas é porque o site tem uma criptografia presente nele e que deixa ele protegido contra ataques, né, de man in the middle, por exemplo. Então o atacante aqui simulou direitinho. É bom dizer que hoje existem ferramentas para fazer ataques que conseguem copiar um site inteirinho, com todas as fotos, figura, estrutura, e você pensa que está no site do banco. Olha esse aqui como está bem estruturado, está bonitinho. Ele é bem parecido com o original. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele está pedindo? Olha lá. A URL nada a ver. Aliás, ela é .edu, que é de educação. Muito provavelmente dentro de uma escola, né? Foi hospedado aí no site de uma escola aí, esse site malicioso. Pode ser até que o atacante registrou .edu. Pode ser que seja do próprio atacante isso daí. E mais uma vez pedindo o quê? Todas as informações, número do portador, agência, conta, senha eletrônica e senha do cartão. Porque o banco utilizava nessa época aí duas senhas para você, uma para você entrar na conta e outra para você fazer transferência. Data de nascimento, né, caso tenham perguntas de segurança, né, e número do portador, que é esse número aqui, ó, do cartão aqui. Olha aqui, 10 Ford EcoSport, clique aqui e veja o seu saldo e cupons aqui, uma propaganda aqui do banco, né? Então, olha só, aqui a URL, ela não é uma URL, é um endereço IP na porta 8050, apontando para uma página principal lá, uma página index. Olha esse outro aqui, Submarino, você foi o cliente 10 milhões, e aí você ganhou um voucher de 1.859, é interessante que o valor aqui é quebradinho, para que você veja, né, que é um valor aleatório, mas que chama a atenção. Fala, puxa, 1.859, legal, eu vou clicar aqui e vou usar esse voucher. Claro que eu quero, um prêmio de graça, eu quero. Então, uma das coisas que faz com que a pessoa que está sendo atacada se torne muito vulnerável é a ganância de querer ganhar algo gratuitamente, né? Não tem almoço de graça no mundo virtual. SPC, qual a possibilidade, né, em tempos de crise, de você não ter lá uma dívida no SPC? E aí você olha assim e fala, não, caramba, mesmo que você não tenha uma dívida no SPC, você vai ficar indignado. Caramba, será que me enganaram aí? Usaram meu cartão de crédito? Deixa eu ver que dívida que é essa aí. Então você clica ou porque tem a dívida ou porque não tem a dívida. Porque é honesto e você quer defender a sua honra em relação ao Serasa. Esse aqui é um outro, né, mais feinho. E aí aqui tem a fatura detalhada, que é um arquivo. Bom, baixou esse arquivo, você é infectado, né? Pode ser até que o arquivo seja de verdade, o arquivo abra e dentro desse arquivo esteja oculto um executável. A gente falou do ProHat é muito bom para fazer isso, é um tipo de Trojan que ele instala silenciosamente, principalmente, olha que interessante, na empresa, imagina que você deixa todo mundo como usuário administrador. Então, se a pessoa é usuário administrador, ela consegue instalar.
Por isso que ser usuário administrador, então atacar o usuário doméstico é mais fácil, a maioria deles é o usuário administrador e pronto. Na empresa, eu preciso de separar o usuário administrador de usuário comum. Então, se eu vou instalar isso aqui e o usuário não tem permissão de instalação, eu posso até conter esse ataque, né? Principalmente se o antivírus não conseguir entender que aquilo é um ataque, o antivírus não conseguir detectar a assinatura daquele vírus. Aqui é um outro exemplo também, né? Vejam como são bem feitos esses e-mails aqui, ó. E temos um famoso da Receita Federal, principalmente todo ano, quando chega a época de fazer a declaração de imposto de renda, aí aparece aí, regularize seu CPF, regularize não sei o que, veja os seus débitos com a Receita Federal, enfim. Ministério Público, né? Então, esse ataque aí pode ter sido direcionado, a pessoa pesquisou processo, na qual pessoa... Porque os processos, eles são públicos, né? Eles estão lá para qualquer pessoa consultar. E aí, nessa que ele vê o seu nome, consegue detectar o seu e-mail, e você sabe que você tem um processo, que você está buscando, né, resolver um problema, se aparece um e-mail falando de uma intimação, alguma coisa, você vai abrir. Sendo que os órgãos, eles não utilizam, né, esse tipo de envio por e-mail, né. Aqui o download do programa da Receita, né, .zip, essas informações eles pegaram no próprio site da Receita, montaram baseado no site da Receita. Ó, motivo da pendência foi uma irregularidade em seu imposto de renda, e aí coloca, ó, o erro foi apurado em 5 de maio. Então ele começa a envolver você no texto de maneira que você acha que é convincente. Olha esse aqui. Esse aqui, se eu não fosse da área de segurança, provavelmente eu teria caído. Olha como como eles fizeram parecido, ó. Vou pegar meu lápis aqui. Aqui desse lado tá a identificação, né, o oficial, né, do site, e esse tá aqui o concorrente. O que eles fazem? Eles fazem isso aqui abrir em forma de um pop-up em cima da tela, mais ou menos em cima aqui onde está a identificação, e a pessoa não vê que por trás dessa telinha aqui está a identificação dela. Então, ao clicar, diminuir e ampliar a tela, você vai perceber que isso aqui é falso, né? Então, nesse caso aqui, era simples de detectar, né? Já sou cliente, e-mail e senha. Clicou aqui, o cara entra na sua conta. E uma boa parte desses sites de compra, as pessoas deixam armazenada para facilitar, né? Ficar digitando o número de cartão de crédito a cada compra que eu vou fazer. Então o número de cartão de crédito vai ficar bonitinho ali. Aí ele entra, altera o endereço de entrega, faz a compra, muda o endereço de e-mail, porque aí você não recebe um e-mail da compra, e aí você não percebe a tempo de cancelar a compra. E aí vai ter um problemão para ser resolvido aí mais na frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido a essência do que é phishing, e nos próximos assuntos a gente vai trabalhar assuntos específicos em relação a phishing. Então serão aulas um pouquinho mais rápida, mas para a gente entender aquela abordagem de ataque, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.